Você acompanha agora a palestra O Poder Terapêutico do Perdão, expositor Rossandro Klingen, da Paraíba. Conferência ocorrida no dia 4 de julho de 2014, na cidade de Anápolis, Goiás, durante a 46ª Semana Espírita de Anápolis. Boa noite a todos e a todas. Eu vou fazer uma inveja bem grande a vocês antes de começar. Eu já tenho o meu CD da Cacá Rezende. E se ela sair aqui sem autografar junto com o Tiago, eu não vou perdoar. Queria dizer que foi um prazer enorme, porque no Congresso de Goiás a gente fica rodando tanto que eu não vi você lá, né? E aí eu fico muito feliz sempre que eu vejo, porque vocês não sabem como a arte é uma coisa importante. Uma vez chegou um grupo espírita na minha cidade, lá tem 2 grupos que compõem músicas e gravam, e aí disseram para mim: Rossandro, você acha que a gente deve gravar um CD todo ano? Eu disse: se pudesse gravar de 3 em 3 meses, seria ótimo. Porque aquelas bandas fuleiras gravam todo ano, volume 1, volume 2, volume 3. Então, vamos gravar Música do Bem, volume 1, volume 2, volume 3. Além do que a arte é uma forma poética de expressar o Evangelho, como a gente viu aqui nas músicas de Cacá e de Tiago. Então, parabéns para vocês. Que Deus ilumine o trabalho de vocês, do GAN e de todo mundo que faz arte espírita. E arte religiosa no Brasil. Eu estava em Campina Grande, na cidade do São João, vocês devem acompanhar na mídia, né? Geralmente o pessoal acha que a gente só dança forró, né, na cidade, mas não é assim. Campina é tamanho de Anápolis, tem 400 mil habitantes. E nas segundas-feiras são show gospel que tem lá. E segunda-feira passada tinha 250 mil pessoas para ver Fábio de Melo no pátio lá de São João. Então, é interessante a gente ver o poder. Os shows religiosos atraíram mais gentes do que os shows das bandas nacionalmente conhecidas. Isso é muito bom. Isso é uma coisa interessante. É o poder da arte para o bem. Queria aproveitar já para agradecer o convite. Estar aqui com vocês tem sido uma experiência muito boa. A gente vai falar de um tema bastante tenso agora, bastante complexo, mas bastante libertador, que é a ideia do perdão. E aí eu volto a dizer aquilo que eu disse hoje de manhã. Nós estamos no mesmo barco, com as mesmas dificuldades. Certamente eu não vou dizer aqui nada de novo ou de revolucionário para vocês. A gente vai fazer aqui aquilo que é o processo natural de aprendizado. Às vezes a gente se desgasta como pais ou como professores. Quem aqui é professor, por favor, levante a mão. Eu não sei o que vocês fizeram na outra vida, mas tudo bem. Professor de escola pública. Então, 3 encarnações paga numa só. Somente pessoas devotadas e com compromisso recebem de Deus o mandato de ser educador no nosso país. Parabéns, meus irmãos. Deus ilumine a tarefa de vocês. Porque vocês sabem o quão é difícil educar no nosso país. E a gente fica sempre se perguntando, os pais me perguntam isso, Rosângela, é aquela coisa de eu tenho que repetir. Quando a gente pega um avião, acontece uma cena muito clássica. A aeromoça faz o seguinte: senhores passageiros, enquanto o avião está taxiando, preste atenção às normas de segurança. Em caso de uma inesperada despressurização da cabine, máscaras cairão. No voo da TAM é melhor, porque no voo da TAM tem um videozinho. E quando a máscara cai, o pai, a mãe e o menino ri, como se fosse uma coisa bem legal. Cai a máscara, eles pegam rindo, como se no momento desse a gente estivesse rindo. E aí você primeiro coloca nos adultos, e depois ajuda crianças e pessoas necessitadas. E ela vai dizendo todo aquele procedimento. O que é que as pessoas fazem nessa hora? Estão prestando atenção? Elas estão, em média, com o smartphone ainda ligado, apesar de ser dito que já tinha que ter desligado todos os equipamentos eletrônicos. Elas estão lendo a revista de bordo ou já estão dormindo, ou em pânico. Ou tirando foto, porque é o primeiro voo. Tirando foto, isso é interessante. Tira foto da asa do avião quando vai subindo e tal. Então, o que acontece? Por que se repete? Porque a memória, ela é criada com um processo contínuo de repetição. Se repete tanto aquela mensagem para quando ocorrer uma inesperada despressurização, e ela acontece, você consiga lembrar daquilo que foi repetido muito e agir, mesmo em pânico, seguindo uma norma de procedimento. As pessoas fazem o quê? No desespero, como qualquer pai, qualquer mãe, agindo instintivamente, coloca a máscara nos filhos.
e morrem porque os filhos não conseguem colocar a máscara nos pais, porque quando despressuriza a cabine, do lado de fora está menos 53 graus Celsius, e tudo que não tem é oxigênio. Então, quando a gente pensa em vir para uma palestra, para evangelização, para mediúnica, fazer evangelho no lar, moer com filho, educar pessoas, nós estamos dizendo a mesma mensagem, até que um dia aquilo deixe de ser um conceito e vire uma prática na nossa vida. E nós sabemos a importância do perdão, nós sabemos a liberdade que ele provoca, nós sabemos as dificuldades que nossa alma acarreta em possuir ódio e ressentimento. Nós sabemos um monte de pesquisas sobre o quanto o não perdoar provoca várias doenças, mas a gente insiste. Então vamos tentar entender um pouquinho por que a gente insiste, por que da dificuldade e como é que a gente consegue esse processo. Vocês já passaram por uma cena assim, imagine que você está pegando um ônibus para ir para Goiânia ou para Brasília, e você está todo arrumadinho de manhã, você vai trabalhar, tem um evento lá, e de repente no ônibus alguém vomita em você. É uma cena agradável. E aí a pessoa vomita em você, você estava com um tupperwarezinho, porque você ia trazer umas cocadas da casa da sua tia. Que não era de piqui, era uma cocada de coco, de leite. Desculpa. E aí você foi com aquela tupperwarezinha e na hora, a única coisa que você tinha, que você imaginou que pudesse diminuir o estrago feito por aquela criatura, foi limpar o vômito e pôr na tupperware. Fazendo assim. E aí você chegou em casa, na casa da sua tia, e disse assim: a senhora não sabe o que foi me acontecer. Vê o que a pessoa fez. Joga a tupperware para ela dar uma cheirada. Dia do evangelho, a tupperware está em casa, e você lembra: aquela peste me cheirou no ônibus. Réveillon, final de ano, avaliação sobre tudo que aconteceu. Aí você começa a pensar tudo de bom, tudo de ruim, aquela contabilidade bem infantil. Aí abre a tupperware só para lembrar. Ó, e aquela mulher me vomitou naquele dia. Essa história para vocês parece ridícula? Que você cheire um vômito de 6 meses depois. Não é uma coisa estranha. Psicólogo é bicho doido, né? Pois ressentimento é isso. É um fato que aconteceu há 1 ano, 10 anos, 20 anos. E que você de vez em quando dá uma cheiradinha para lembrar que alguém lhe humilhou, que alguém lhe agrediu, que alguém não manifestou aquilo que você imaginava de afeto que ela tinha de manifestar. E você guarda para ficar tendo uma justificativa para manter o ressentimento. Quando a gente pensa em terapêutica do perdão, a gente pensa que eu posso criar condições de que o perdão provoque em mim um estado de melhora. Porque terapia significa provocar um estado de cura, de libertação de um agente patológico. Então, se a gente está dizendo que o título da palestra é terapêutica do perdão, nós estamos dizendo que o não perdoar é uma doença que precisa ser tratada através de uma terapêutica. Uma terapêutica que ela é propugnada por grandes manifestantes da luz no mundo, entre os quais aqueles que nos tocam particularmente o coração, que é Jesus. Que não trabalha a ideia de perdão como a ideia do idiota. Esqueça o que aconteceu. Porque se você estiver esquecendo o que fizeram com você, Alzheimer, o alemão, está se aproximando da sua vida. Diga a ele que ele suba, que este corpo ainda não lhe pertence. E se for possível, nunca vai lhe pertencer. A gente vai trabalhar o que não é perdoar no final de hoje. Porque a gente sabe muito o que é perdoar. Eu queria que a gente se concentrasse também no que não é perdoar. Então vamos tentar entender como essa dinâmica ocorre. As pessoas se relacionam umas com as outras com nossas fragilidades. Nós temos fragilidades e limitações. Os nossos pais, alvo de muito ressentimento de muitas pessoas, nos deram aquilo que eles podiam no contexto particular das emoções que eles tinham. E muitas vezes, na mesma família que tem, por exemplo, um pai alcoólatra, você tem 2 filhos que simplesmente não tem nenhum problema e um que fica traumatizado. A situação é a mesma, a condição é a mesma, mas um se toca e outro não. De onde a gente conclui hoje, nas pesquisas todas sobre conduta humana, comportamento e ressentimento, que o ressentimento não vem do evento provocado por alguém,
O ressentimento vem da forma como eu recebo esse evento provocado por alguém. Não é o que fazem comigo que provoca a dor, é a minha reação ao evento de dor. A gente poderia dizer que a se aplica aí a teoria do 10-90. Vocês conhecem a teoria do 10-90? Ela diz o seguinte, que 10% das coisas que acontecem com a gente, simplesmente elas acontecem e nós não temos como prever. Mas o problema não é o que acontece com a gente, é a nossa reação depois que aquilo acontece. Vamos pegar uma pequena historiazinha para a gente ilustrar a teoria do 10-90. Você se arrumou de manhã, tem uma filha adolescente. O adolescente ele começa a crescer fisicamente mais rápido do que o cérebro dá conta. Então, por exemplo, às vezes a mão dele pegava o café aqui, só que o braço cresceu. E ele faz um movimento brusco e derruba o café. Então você está lá todo arrumadinho e sua filha derruba o café em você de manhã. Alguém controla esse evento? Foi feito de propósito? Tinha como finalidade perturbar o seu cotidiano, transformar o seu amanhecer numa tragédia cafeína? Não. Mas a partir dali vai se estabelecer como essa criatura vai reagir a esse evento. E aí ele pode fazer assim, você é idiota, é burra, não viu não. Olha a desproporcionalidade da reação diante do evento. A mãe, naturalmente, vendo e percebendo que está desproporcional, vai entrar em defesa da filha. E você que está já com o ego sequestrado, irritado, e a galerinha do outro lado, comemorando que está criando caos na sua casa de manhã cedo, você faz, a culpa é sua que não educa essa menina. Você já magoou uma outra pessoa por causa de um copo de café que caiu na sua blusa. E na sequência você sai, levanta, vai para o quarto, troca de camisa, o que poderia simplesmente ter sido feito e pronto. E você entra no carro para deixar a esposa no trabalho e a filha no colégio. Em que clima está esse carro? A menina atrás, sem poder chorar para não levar mais grito. A esposa olhando para a rua para não olhar para a tua cara. Em nenhum momento ela faz assim. Elas descem sem falar com você. Não é verdade? Você passa o dia no trabalho irritado, briga com as pessoas. Se alguém fizer uma piada, você pensa que foi com você, porque você já está paranoico. Tudo é contra o seu ego infantil. O mundo gira em torno de você. Você chega em casa, a menina está trancada e a esposa finge que dorme para não olhar para sua cara ainda. Porque ela está cantando a música de Cacá e respirando. Para ver se de manhã, quando acordar, ela consegue. E tudo por quê? Porque uma xícara de café caiu na sua blusa. Às vezes quando a gente vai escutar uma história de eu não perdoo, aí você pergunta, por quê? A pessoa nem sabe mais o que aconteceu, gente. Ela simplesmente cristalizou o comportamento de ressentimento, fica retroalimentando e ela nem lembra por que ela não perdoou mais. Mas ela está presa lá. Existem algumas vantagens em não perdoar, vocês sabiam disso? Existem vantagens. Existe uma coisa que, durante as pesquisas de Freud, ele chama de ganho secundário da doença. Vocês vão entender o que é isso. Você se arruma com sua esposa para sair e sua filhinha você vai deixar na casa da sogra ou da mãe ou com uma babá. Mas ela não quer ficar sem papai e mamãe. O que é que acontece com ela? Começa a adoecer. De repente ela começa a passar mal. Vomita, tem tontura, diarreia. E se você resolver ficar, então ela fica boa. E ela descobriu o seguinte, que quando ela adoece, ela consegue o que ela quer. A gente chama isso de ganho secundário da doença. Eu crio um sintoma para conseguir o que eu quero. E você fica preso e sequestrado a mim. Muita gente não perdoa porque é cômodo. Qual é a comodidade de não perdoar? Porque quando tudo dá errado, a culpa é dele. Olha que legal. Eu não posso perder o meu bode expiatório. Imagina, a gente coletivamente na sociedade não tem um bode expiatório, que alguns irmãos nossos acreditam piamente. Deu errado, a culpa é de quem? Do demônio. Seu casamento está ruim, você não arrumou emprego bom porque não estudou, mas a culpa não é sua, a culpa é do demônio. Me lembro de uma piada do Satanás na porta de uma igreja chorando. Passou uma criatura, o que foi? Tudo culpa minha, que tudo sou eu. Veja,
A ideia de que tem alguém para ocupar é muito cômodo, mas não me faz avançar, porque eu não me responsabilizo sobre minhas próprias ações. Eu não dou conta de perceber que eu tenho uma cota de participação nos eventos. Então você imagina um cara assim, meu pai não me amou, por isso eu não amo, por isso eu sou um cara assim, eu bebo. Já imaginou, gente, se tudo que você fizer for justificado pelo que o outro não deu para você? Você cria uma sequência de culpados e não avança, e não assume responsabilidade sobre sua vida. Para você não gostar de alguém, porque o que é não perdoar? Eu não vou com tua cara. Para eu não ir com a cara de alguém, eu tenho que criar alguns critérios, vocês não acham? Eu tenho que ter um critériozinho. Se você colocar uma tabelazinha na sua casa hoje, eu não gosto de Pedro por quê? Aí você vai ver que você tem uma tabela de justificativas pessoais, que são conceitos que você criou de Pedro, da relação com Pedro, que vai justificando porque você não gosta dele. Então você tem um conjunto de normas pessoais que você criou para manter o ressentimento. Às vezes Pedro não fez nada com você. Às vezes Pedro simplesmente teve o azar de ser uma pessoa brilhante e você ter raiva disso. Chegou uma vez para mim, uma paciente, e entrou na sessão assim: eu odeio aquela nojenta. Nojenta é entendido aqui, né? Odeio aquela nojenta. Aí sentou. Eu fiz, qual? Porque ela tinha uma lista de nojentas impressionante. Qual? Não, essa você não conhece. Eu imaginei, é uma nova, porque ela tem uma produção de nojentas incrível. Aí eu disse, quem é? Uma colega minha de faculdade. É uma nojenta. Foi o que ela te fez? Porque, olha só, tem que ter um porquê, né? Eu não tenho que criar uma justificativa para mim odiar alguém, eu tenho que criar um motivo. Você não sabe o que é que ela faz. Você acredita que toda vez no seminário ela tira 10? A gente está fazendo seminário de clínica médica e ela tira 10. De cirurgia e a nojenta tira 10. Olha o que é um ego infantil. Ela achava que a menina fazia de propósito para provocar aquele criatura que é o centro do universo. Ela. Estou lá e ela de propósito tira 10 na minha frente. Aí eu pensei, é a hora da terapia do choque, né? Porque numa hora dessa você não tem muito o que falar, a não ser chocar a alma diante do evento. Aí eu fiz, ela não era da Paraíba, ela era da região sudeste. E eu fiz assim, não sabia lá que há 6 meses com você, eu já não tinha dado conta desse seu comportamento. Ela, qual? Que você é burra. Aí ela olhou pra mim, cara, fez assim, como assim tá me chamando de burra? Burra. E como a gente diz aqui na Paraíba, burra com força, com vontade, desejo de ser burra. Ela fez, cara, eu tô te pagando, eu disse pra dizer a verdade, por isso é burra. Porque assim, se você quiser pagar alguém para não contar a verdade, aí é mais burra ainda. Você vai perder dinheiro. Agora entenda, você não é burra. Eu vou refazer, você está sendo burra. Porque é uma condição temporária que você pode mudar. Mas como assim? Primeiro, criatura, você acha que ela tira 10 para lhe provocar? Ela parou assim e pensou, ela tira 10 porque ela é capaz. Sabe o que você está sentindo aí? Ela o que é? Inveja, meu amor. Caim matou Abel por isso. Os irmãos de José venderam ele no Egito por isso. E desde que o mundo é mundo, esse é um sentimento básico da alma humana em processo evolutivo. Eu não disse processo evolutivo que é muito espírita, né? Eu disse da alma humana. E o que é que eu faço? Olha, quando alguém faz uma coisa melhor do que você, lhe cabe a humildade de perceber, não sentir o ego afetado, sentir felicidade pela capacidade do outro e aprender com ele. A pessoa é brilhante? Que legal, eu vou usufruir do brilho que ela tem, vou aprender com ela. Então você vai fazer uma troca de sentimentos. Porque para poder eu desconstruir o ressentimento, eu tenho que ressignificar os sentimentos. Ela fez como? Você vai trocar o seu sentimento infantil de inveja por um sentimento mais maduro de cobiça. Vamos entender inveja, por que ela é infantil? Você tem um filho de 1 ano e um filho de 2 anos. Aí o filho de 2 anos está fazendo aniversário. Você compra presente só para ele? Chega com presente só para o filho de 1 ano com 2 olhando para ver o que acontece? Você leva para os 2. Por que você leva para os 2? Porque aquela criança de 1 ano ela é egocêntrica.
O que é egocentrismo? É uma condição psicológica que eu estou centrado no meu ego e não consigo sair dele. Vocês vão entender isso agora. Brincadeira de criança. Você chega assim e faz: papai está aqui. Cadê papai? Aí o guri fica procurando papai. Aí ele vê o papai, voltou. Para ele, por que ele não consegue saber que você está atrás da mesa? Porque ele é tão egocêntrico que ele não se desloca do ego dele para se colocar no lugar que você saiu e você voltou. Para ele aquilo é mágica. Se você fizer isso para um guri de 5 anos, ele fazendo cheleza. Porque ele já consegue se deslocar do ego dele para perceber que você está ali atrás. Ele não é idiota. Não vai achar que isso é o Mr. M, não. Mas uma criança, não. Então, ela tem esse sentimento infantil. Mas quando você tem um filho de 9 e um de 10, você dá no aniversário de 10 anos um brinquedo e não dá o de 9. Mas o que é que o de 9 diz? No meu eu quero um igual a esse. Houve uma mudança? Qual foi a mudança? Ou seja, ele conseguiu resistir à ansiedade de esperar no tempo o momento dele. Ele entendeu que ele não tem que ter raiva do irmão porque o irmão está tendo. Mas ele quer ter um igual do irmão. Ele passou de um sentimento infantil de inveja para um sentimento mais maduro de cobiça. Então a gente poderia conceituar que a inveja é querer que o outro não tenha. Isso dá muito ressentimento nas pessoas, provoca muito ódio. E cobiça é querer ter também. Inveja é quando o seu vizinho compra o carro e você faz: tomara que daqui para Goiânia vire na BR, morra carbonizado. Miserável. Isso é inveja. O seu vizinho comprou uma TV de 30 mil polegadas OLED para ver a Copa. Aí você fala: tomara que seja 110. Quando botar na tomada... Isso é inveja. Cobiça é quando o seu vizinho compra um carro legal e você chega lá e: rapaz, que carro lindo. Mas como foi que tu conseguiu? Não, minha esposa também está vendendo Natura, Avon, Boticário. Você já chega em casa com as revistinhas para dar para a esposa. Meu amor, porque você quer ter também. Então, quando o seu vizinho pinta a casa de bege e você pinta também, isso não é inveja, isso é cobiça. Inveja é se ele pintar e de noite você pichar. Entendeu a diferença? Então, muitas vezes, a gente tem raiva de alguém que tem luz. E isso é inveja. Mas admitir um sentimento desse dói. Porque a gente escuta no catecismo, na evangelização infantil, na escola dominical, onde a gente for: inveja é feio. Papai do céu não gosta. Logo você não pode ter. Eu lembro de uma musicazinha que eu cantava na época que eu era evangélico, que era assim: cuidado, mãozinha, no que olha, no olhinho no que olha, cuidado, mãozinha, no que pega, pois o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha, no que pega. Tudo traumatizado aqui como eu. Olhava pro céu assim e fazia: meu Deus, tu tá vendo? E na adolescência é que piora a mãozinha, né? Aquele medo terrível. Deus, o Big Brother: tá, estou filmando você. Eu vou botar no YouTube isso que você acabou de fazer. Olha a relação com Deus que se estabelece. Então as pessoas, elas têm competências e nós também temos. Não tem sentido todo mundo ter a mesma competência. O que seria de um mundo que todo mundo tivesse a mesma competência? Não teria graça. Então alguém tem que cantar, alguém tem que evangelizar, alguém tem que falar, alguém tem que sarar, alguém tem que ensinar, alguém tem que fazer todas as coisas que nos faz sermos fraternos. Porque é justamente porque me falta que eu preciso de você. Porque se eu tivesse tudo, eu não olhava nem para a sua cara. Porque a nossa alma ainda é muito infantil. Então eu não posso ter todos os talentos, porque meu ego explode. Essa é uma condição que só um ser suporta: Deus. Por isso que as celebridades se destroem. Porque o ego delas não suporta o poder que elas têm. Elas não conseguem não ser a máscara que elas montaram. Nós somos obrigados ao desafio de chegar em casa e dizer: eu sou invejoso. Mas eu posso mudar isso. Eu tenho sentimentos ruins, mas eu posso mudar isso. A relação com Deus é fantástica, sabe por quê? Porque naquele dia que você fez tudo que não presta,
que você pensa assim, eu não tenho nem como fazer o evangelho no lar. É o dia mais importante para o evangelho ser feito. Porque Deus, conforme diz o salmista, nos sonda, conhece nossos pensamentos, e mesmo que faltem em nós palavras, Ele nos sonda. O salmista diz que Ele conhece até a quantidade dos cabelos que nós temos na cabeça, ou dos que estão caindo, no meu caso. O conhecimento é tão profundo que Ele diz, quer esteja eu sentado, em pé ou andando, conhece-me. E tal ciência é tão preciosa que falta em mim palavras. É por isso que um dos símbolos do judaísmo é a menorá. Vocês já viram aquele castiçal com 7 velas? Ele remete, entre das muitas interpretações que se tem daquilo ali, esse salmo, que é um salmo de autor desconhecido, como alguns deles, que remete à ideia do conhecimento da divindade. Deus conhece o que está à minha frente, conhece o que está atrás, conhece o que está desse lado, em cima e embaixo, e o 7º, o que está dentro de mim. E esse Deus que me conhece profundamente me criou e me ama de forma absoluta, sem condições. Quando me vê se equivocando, não se concentra nos erros, mas naquilo que eu aprendo, quando eu reconheço que eu sou pequeno, que eu invejo, que eu sou imaturo, que eu vacilo, porque Ele não está concentrado naquilo que eu sou, mas naquilo que eu vou me tornar. Porque quando uma mãe vê uma criança aprendendo a andar e ela cai, ela pune, porque ela está vendo aquele que certamente um dia vai andar célere e no futuro vai ajudá-la quando ela começar a cair. Quando alguém vê uma criança que está gaguejando, aprendendo a ler, ela pune uma criança que está gaguejando a aprender a ler? Não, porque ela está vendo alguém que um dia possa vir a se tornar um grande literata. Então Deus não se concentra nas coisinhas pequenas que nós somos temporariamente, porque essa luz que Jesus disse está em nós, e que nossa irmã cantou tão belamente aqui, é exatamente uma proposta de potencial que eu tenho que fazer desenvolver. Vós sois deuses, vírgula, fazei brilhar a vossa luz. Lei do trabalho, do crescimento pessoal. Então, quando a gente está naquele momento mais terrível, é o momento que você deve chegar em casa e fazer uma prece mesmo, sabe? Sabe aquela história das pegadas na areia? Que tem uma hora que somente 2 passos estão porque você está nos braços do Pai? É nesse momento que a gente se joga. E a gente desnudo, sem máscaras, sem aquele personagem que a gente criou para dar uma de santo, desnudo, se coloca diante de Deus com a simplicidade de reconhecer ao lado ainda tão mesquinho da alma e se entrega a um Pai que depois de todo aquele dia trágico lhe ama profundamente. Por isso que na música de Gilberto Gil ele diz: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que desatar os nós das gravatas, dos sapatos. Tira a máscara, tira o personagem, deixa de fingir que é santo. Para de montar um personagem infantil e egocêntrico. Se desnuda diante de um Pai que te ama profundamente, sabe como você é, mas vê todo o potencial que você tem. E diz assim: mas me ajuda aí, Papai do Céu, que coisa ridícula que eu fiz hoje. Que frase ridícula que eu fiz hoje. Como eu me exibi hoje. Como eu disse bobagem hoje. Como eu machuquei. Como eu fiquei com raiva de um colega que trocou de carro. Como é que eu tenho ódio do cara que a esposa dele é mais bonita que a minha. Imagina, as pessoas se trocam, elas se comparam e tornam-se infelizes. E elas não desenvolvem o sentimento fundamental na relação com Deus, que é gratidão. A gratidão me faz contar não o que falta. A gratidão me faz contabilizar o que eu já tenho. É por isso que Paulo vai nos dizer lá em Tessalonicenses, no capítulo 7, versículo 22... em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Então assim, toda vez que um avião cai, eu vou pegar um amanhã, né? Toda vez que um avião cai, alguém perde o voo. Vocês já perceberam? Já viram isso?
Geralmente alguém não consegue chegar. E a mídia entrevista essa criatura, que geralmente não pegou o voo por uma causa muito fortuita. Assim, engarrafou, o despertador não trocou, ele chegou lá, não deu tempo de fazer o check-in, e ele perde o voo. E a pessoa pergunta, por que você acha que aconteceu isso? De tanto forçar, a pessoa diz, eu acho que foi Deus que não quis. E sentado na TV, vendo essa reportagem, está a mãe de um filho que estava no avião. O que pensa ela? E no meu caso, que meu filho entrou no avião, foi quem? Foi quem, gente? Foi o mesmo Deus. Porque você achar que quando Paulo diz que é para dar graça em tudo, é só no que é engraçado? É só no momento bom? É um equívoco. Primeiro que para Deus não houve nenhuma tragédia. Uma pessoa estar no avião e voltar para o plano espiritual. Para ele é filhos retornando para casa. Na nossa visão de curto prazo, nós transformamos os eventos naturais dos ciclos da vida, das idas e vindas, em tragédia. É apenas o ciclo natural da vida. O reencontro é certo, por maior que seja a dor da separação, por maior que seja a dor da separação de alguém que a gente ama, ela nunca se compara à certeza e à alegria do reencontro que teremos com essa pessoa. Não se compara. E todas as coisas acontecem porque tem um propósito. Na vida, as dificuldades que nós temos não são planejadas para nos tornarmos pessoas magoadas e ressentidas. Elas são planejadas e muitas vezes antes de encarnarmos, com nossa participação nas cláusulas do que vai acontecer, com o objetivo de que tudo conspire para a nossa luz. Qual é a definição que o evangelista João dá de Deus? Deus é amor. Vamos pensar sobre isso. Se Deus é amor, Ele é puro e total amor, não existe nada do que Ele faça na nossa vida que não tenha uma finalidade amorosa. Então tudo que nos acontece tem um porquê de muito amor. Mas quando acontece e machuca nosso ego infantil ou não está de acordo com os nossos planos pessoais, nós reputamos como algo ruim ou ressentimento. Aquela família que nós temos é exatamente a que necessitamos para desenvolver as habilidades emocionais que nós ainda não desenvolvemos. Não está ali para lhe provocar e para tornar sua vida um inferno. Por mais que sejam pessoas extremamente difíceis, elas estão, primeiro porque há uma necessidade de estarmos juntos, porque certamente há um reencontro ali de almas, em dificuldades para superação. Na natureza de Deus não existe caprichos de tortura, mas de amor. Se você chegar num sítio, numa fazenda, e ver um barulho desse vindo de um ovo, de um pinto tentando sair, fazendo assim, você pode imaginar que aquilo é uma tortura. E pensando ajudar, você vai lá e quebra para facilitar a vida dele. E ele morre sem se alimentar porque foi bicando a casca que ele desenvolveu a capacidade de depois coletar os alimentos. Aquilo não era tortura, aquilo era aprendizado. Quando você tem um filho e você não tem com quem cuidar com você, e você está fazendo a comida de casa e a criança está num daqueles cercadinhos, para a criança, ela está presa. Para você, mãe, ela está protegida da tomada da geladeira, da faca na pia, da água quente do fogão, dos micróbios que estão no chão da cozinha. Assim, os limites que nós temos, que provoca muito ressentimento nas pessoas, eu não consigo ter dinheiro, eu não consigo um trabalho legal, minha vida não flui, é parar para entender por quê. Se eu parar de ficar chateado com o que não está fluindo, eu vou começar a entender, mas se Deus me ama e Ele me ama, Ele tem um objetivo de estar acontecendo. Se eu entender por quê, acaba a prova. Porque qual é o objetivo da prova? É gerar lucidez. Quando a lucidez vem, a coisa flui. Não tem mais porquê. Mas enquanto eu tenho ódio porque eu sou assim. Eu tenho ódio porque a minha vida é assim. Eu tenho ódio porque fulano é assim. Você fica preso porque você só sai dali quando amar e perdoar. Detesta seu marido?
vai casar com ele de novo na próxima vida. Porque Jesus é amor. Odeia seu pai? Vai casar com ele na próxima vida. Por quê? Porque Deus sempre nos coloca no mesmo cenário até que a gente cumpra o script de amor. Então, perdão liberta nesse sentido. Eu não fico focado na vida dos outros, eu fico focado na minha própria vida. Eu desenvolvo em mim uma capacidade de perceber minha responsabilidade nas coisas e não na vida dos outros. Se Deus é amor, e Ele o é, nós não podemos imaginar que as dificuldades, elas têm o objetivo de nos punir. Vocês conhecem Silvio Romero, um expositor espírita? Lá de Pernambuco. A gente estava fazendo um seminário junto. E ele me contou que estava com câncer. E Silvio tem mais ou menos quase 2 metros de altura. Ele ficou com quase 40 quilos. Imagina a cena. E ele disse que o pessoal dava muito apoio lá na casa dele. Você está com AIDS, meu filho? Era bem assim o apoio que ele recebia. Eu disse, não, estou precisando de pressa, meu irmão. Estou com câncer. E aí ele veio para se despedir de Chico. Muito amigo de Chico. Chegou Chico. Eu vim para me despedir. Jesus está me chamando. Aí Chico faz, ué, disse que não vai. Ele, a vítima, o discurso da vítima. Mas Chico, veja como eu estou. Um esqueleto humano, isso é Jesus me chamando. Jesus é amor, minha criatura. Não chama assim, não. Diga que não vai. Como assim? Diga, não vou, Jesus. E o que é que eu digo? O que é que você quer me ensinar, Jesus? O que é que eu não entendi para sair dessa? Volto para Recife, meu filho, pergunto, porque Jesus não faz isso com ninguém, não. Aí ele voltou, se perguntou, entendeu, descobriu, curou-se, voltou para agradecer. A Chico tinha uma xícara que quebrou-se essa xícara, gente. Que ele tomava um chá. Você deu uma foto com essa xícara. A esposa do Vilmar tinha essa xícara aqui em Goiânia. Aí ele tomava um chá secreto todo fim de tarde, que ninguém tem acesso, porque vinha no pires, na xícara, com uma piresinha em cima, que só a moça que tomava conta dele dava conta desse chá. Ninguém podia acessar esse chá. Quando o Silvio chegou para agradecer, disse, dona fulana, traga aquele chazinho para nosso irmão Silvio Romero, para comemorar. Aí o pessoal olhou assim, aí ela fez, aquele? Aí ele fez, sim, aquele, mas só para ele. Aí todo mundo não acredita. E ele eufórico, meu Deus, eu vou tomar um chá. Um chá secreto de Chico. Quando abriu era Coca-Cola. Porque Chico tinha diabetes, não podia tomar nada doce, mas ele combinou com a mulher que todo dia, naquela hora sagrada, ele tomava uma xícara de Coca-Cola. Veja que coisa simples. Um gesto de carinho pessoal, assim, eu não posso, mas uma xicrinha de Coca-Cola. Mas para ninguém impedir, ele criou todo um ritual combinado. E quando ele tomou, que ele ia, aí Chico fez, é só para você. E ele querendo rir, querendo tomar Coca-Cola. E com o sentimento de, meu Deus, como a vida é simples. Esse homem que vive se doando a humanidade, você fica feliz porque está tomando um xicrinho de Coca-Cola. E eu vim aqui para agradecer porque ele me disse uma coisa que eu já sabia, que Deus é amor e jamais me faria morrer daquele jeito. A não ser que eu não estivesse entendendo ainda. Ou a não ser que havia necessidade mesmo de passar por aquilo. Que não imagine que todo mundo que morre de câncer está sendo punido. Eu lembro muito bem quando o Décio, vocês já trouxeram o Décio aqui, o Décio Andoli Júnior? Aí ele disse, Rossandro, o Décio é médico, um amigo, a gente faz palestra muito juntos. O pessoal não coloca a gente no mesmo hotel mais, porque a gente não dorme conversando. Terrível, com abacate e barraco no outro dia. Aí ele disse, quando eu ia para a UTI cuidar de pacientes em coma, eu sempre olhava com muita pena. Até que um dia eu disse, não, só um espírito muito forte pede uma prova dessa. Momento de pausa de reflexão muito severo. Um pós-AVC, por exemplo. Né? E a gente começa a olhar que as dificuldades são obras de amor de Deus. E entre as dificuldades, existem as pessoas que tornam nossas vidas às vezes difíceis. E elas estão ali para nos fazer desenvolver virtudes que só vão ser desenvolvidas quando forem provocadas. Por exemplo, paciência. Você sabe quando a gente cria um grupo de estudo espírita, tem uma pessoa que discorda de tudo? Tudo que você quer que ela não esteja mais no grupo, né? Ai do grupo que não tiver alguém que fique discordando, porque ele se aliena. Essa pessoa tem como objetivo trabalhar sua tolerância à discordância,
trabalhar a sua paciência a uma pessoa que tudo quer falar, e ela muitas vezes é taxada de incompetente ou de pessoa que está criando problema, e você nem escuta quando ela está dizendo a coisa correta. Porque a doutrina espírita provoca a reflexão, para que a gente entenda a verdade de forma transparente. Por isso, às vezes a gente faz algumas leituras e você veja o trabalho que o Severino Celestino e que o Haroldo Dutra tem feito no Brasil, das traduções dos evangelhos, de eventos assim que a gente começa a perceber a falta de sentido. Como eu anunciei hoje de manhã, pedindo a permissão a Ivana, o professor Severino Celestino vai estar no Congresso de Goiás em 2015, junto com o Haroldo, e vocês vão ter a oportunidade de conhecê-lo. Ele fez uma tradução do Pai Nosso, mostrando os equívocos que há no Pai Nosso. Teológicos, por exemplo. Pai Nosso, que estais... Deus não é onipresente? Por que Ele está no céu? Se Ele está em toda parte. Santificado seja o vosso nome. Quem somos nós para dar condição de santidade a Deus e dizer que Ele é santificado? Então a tradução é Pai dos céus. Ou seja, Ele está em toda parte, mas Ele é dos céus. Santo é o vosso nome. Ou seja, eu não estou dizendo que ele é santificado, estou constatando a condição de santidade dele. Mas a frase mais inconveniente é aquela: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Tem gente que ora assim, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é inconveniente essa prece feita desse jeito? Aí você vai para a tradução, aí está lá: a reciprocidade. Que Jesus diz: se tiverdes uma contenda com vosso irmão, olha a seriedade do ressentimento. Olha o fator impeditivo espiritual de herança de luz que impedimos ao não perdoar. Quando fordes orar, se tiverdes uma contenda com teu irmão, o que é que Jesus diz? Nem continue. Vá lá e resolva. Antes que ele lhe entregue para o juiz lhe entregue para o promotor, e você será condenado e não sairá de lá a ter pago o último ceitil. Não adianta pedir o que você não dá. No Pai Nosso é assim: perdoai as nossas ofensas na mesma medida em que eu perdoar a ofensa dos meus devedores. Então existe reciprocidade na lei de Deus. Eu só solicito o que eu dou. Vocês conhecem a música do Nando Cordel? A paz do mundo começa em mim. A paz do meu lar começa em mim. A regeneração do Brasil começa em mim. A regeneração da minha casa espírita começa em mim. Toda a tarefa começa em mim. O perdão começa em mim. É impeditivo não perdoar. É pesaroso não perdoar. É angustiante não perdoar. Adoece a alma não perdoar. Porque Deus quer curar o espírito. E se para curar o espírito o corpo tiver que padecer, padece. Tem um forrozinho bem antigo lá na Paraíba, que é uma visão popular dessa lei. Diz assim: juízo na cabeça para não fazer besteira. Cabeça que não pensa, o corpo só leva rasteira. O corpo é uma caixa de ressonância das emoções, um ralo psíquico. Então tudo que você tem como lixo moral, ele tem que ser expurgado, porque nós não entramos no reino com o véu sujo. E o adoecer é um alerta para que o espírito reflita e modifique a conduta que o faz sentir isso. Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala da chamada zona de remorso, ou das chamadas predisposições mórbidas. É um capítulo interessantíssimo de Evolução em Dois Mundos. Ele diz assim, que todos os seres encarnados têm uma zona de predisposição mórbida. Ou seja, nós temos predisposições para desenvolver qualquer doença. Por que uns desenvolvem e outros não? Qual é o gatilho que dispara a doença? Angelina Jolie, atriz sul-africana, que mora nos Estados Unidos, casada com Brad Pitt, tirou os seios e colocou prótese de silicone. Fez uma mastectomia preventiva porque havia casos de câncer na família. Muitas jovens americanas fazem isso. Aí chama a atenção dos médicos lá porque muitas têm
o protocongênio do câncer, dentro da carga genética, teve caso de câncer na família, faz isso e desenvolve o câncer do mesmo jeito. Muitas têm tudo isso e não desenvolvem o câncer. Muitas não têm nada disso e desenvolvem o câncer. Aí eles fizeram assim, que adianta o genoma para a gente saber quais são os protocogênios que desenvolve, se a gente não sabe qual é o gatilho que dispara? Todo mundo tem potencial para desenvolver qualquer doença. Eu sei o gene que faz a coisa acontecer, mas eu não sei quem dispara esse gene. Quem dispara? O espírito e a conduta. A ciência está tão pertinho de Deus que está fazendo assim. Está tocando as evidências. Ele já sabe materialmente muita explicação, mas o que dispara não está na genética. O que dispara está na conduta. E eles já sabem disso. Mas a maior parte das pessoas que têm câncer tem, não são todas, tem ressentimento. O ressentimento ele é muito mais provocador de um câncer do que uma tendência genética familiar. Porque você diz, eu tenho uma mágoa guardada aqui no fundo, de onde? Do meu peito. E você vai dando um comando. Que há alguma coisa dentro de você. E o pior do ressentimento é que vocês estão vendo que é sentir de novo. Ressentimento é uma palavra que significa sentir novamente. E quando a gente lembra do que aconteceu, dói do mesmo jeito. Porque a mente ela tem essa sensação de que a ficção e o real é a mesma coisa. Vocês viram o que aconteceu hoje de manhã aqui, na madrugada, na comemoração do Jogo do Brasil, aqui em Anápolis? Não viram? Não souberam, não? Teve um caso de uma jovem que estava passando numa das ruas do centro. Quando ela foi entrando na esquina, tinha um pessoal comemorando. Aí tinha uma viela, ela resolveu entrar, não sei se foi para urinar alguma coisa. Quando ela foi entrando... Perceberam o drama? Eu sempre faço essa pegadinha, todo mundo cai aqui. A jovem está bem, não aconteceu nada. Eu acabei de inventar isso. Por que eu fiz isso? Qual foi o objetivo de fazer isso? Mostrar para vocês que a nossa mente, ela pega uma história, aumenta, cria e sente como sendo verdade. Logo quando eu estou em casa, sentado, 10 anos depois, pensando, aquela pessoa fez isso comigo, tudo volta de novo para a mente. E eu passo a sofrer tudo de novo. E a pessoa, bem tranquila, nem lembra de você. Eu fiz o que é tu, que é pior ainda, né? Quando a pessoa vem assim, eu nunca fiz nada contra você. Aí o ódio aumenta. Porque você fica com duas sensações, que a pessoa é cínica, porque quem faz não lembra. Quem lembra é quem foi a vítima. Você lembra que está devendo? O cartão não esquece. Não é assim? Ele chega e ainda propõe um parcelamento. Se quiser parcelar, mas pague. Então, óbvio que tem esse sentimento da gente, de quando eu lembro, volta tudo. Quando eu lembro do que uma pessoa me fez, volta tudo. Então, na contabilidade de um fim de ano, acabei o namoro, ano trágico. Como assim? Não, foi um ano em que uma relação se esgotou, deu tudo o que podia dar, e eu aprendi a nunca mais me envolver com uma peste dessa. Então, é um ano venturoso, de aprendizado. E você reputa e contabiliza como problema, como uma coisa ruim. E não foi. Algo mágico aconteceu. Eu aprendi mais uma forma de se relacionar com as pessoas. Eu vivenciei mais uma experiência com as pessoas. Eu estou construindo uma vida nova com as pessoas. Agora a gente sabe muito isso. Como eu disse para vocês no início. Não estou dizendo nada de novo. Muito que eu estou dizendo aqui vocês já sabem. Vamos falar um pouquinho aqui, para a gente encerrar, sobre o que não é perdoar. Que às vezes a gente fica meio preocupado, achando que não perdoou, porque a gente está acreditando em algumas coisas sobre o que não é perdoar. Perdoar não é esquecer. Esquecimento no Evangelho não é do evento, é da dor que o evento provocou. Entende a diferença? Eu não vou esquecer do evento, mas eu não vou ficar preso à dor que o evento me provocou. E eu vou, inclusive, que é quando você atinge o status de perdão, de aprendizado e o sentimento de gratidão, é quando você dá um novo significado àquela cena, que a gente chama isso de ressignificação temática da cena afetiva.
Aquilo que naquele momento pareceu ser dor, eu comecei a entender como amor. Vamos dar um exemplo. Você se planeja, aos 16 anos, para esperar seus pais dormir e pegar a chave do carro do pai. Na pontinha do pé. Você, quando vai pegando na chave... Epa! Calma, gente. Estão muito assustados. Quando você vai pegando na chave, seu pai está lá na sala. Epa! E você... Aí começa a briga. Vai pegar essa chave por quê? E você tinha planejado pegar a namorada, pegar os amigos, te achar o cara na balada de Anápolis, né? Nós já tínhamos planejado até ir para Goiânia. Estava já tudo no plano. Não vai, aí o menino fica irritado e não sei o que, aquela confusão todinha. E o que ele faz, o adolescente, numa época dessa? Eu odeio o senhor. E agora você não vai nem sair de casa, não vai para canto nenhum, nem de táxi, nem de jeito nenhum, vai ficar aqui. Diga para o seu namorado que você não vai mais não. Ele vai bater a porta, pá! No outro dia não fala com você, tá chateado, manda um WhatsApp para a namorada, faz um selfie da tristeza, manda para ela, né? Olha como eu tô, meu amor. Que eles têm essa possibilidade agora, né? Fica lá conversando. E se o pai também não tiver confiscado, porque eu confiscaria no caso desse celular, né? Aí 20 anos se passaram. 20 anos. Esse jovem de 16 está com 36. Ele casou com essa namorada que um dia ele tentou sair aos 16 anos, burlando a lei. E o pai não deixou. Ele está com o pai assistindo o jogo do Brasil. E começa a lembrar dos acontecimentos da adolescência. E conta sorrindo: pai, o senhor lembra daquele dia que eu ia tentando pegar a chave do carro? Ele esqueceu? Dói? Não só não dói, ele entendeu que aquilo era amor. Aquilo que provocou um bater de porta, eu odeio você, virou muito obrigado por você se responsabilizar sobre minha vida e me amar, me dando o juízo que naquela época faltava. Só que tem coisas que são tão que magoam tanto, que a gente só vai entender que é amor lá na frente. Porque necessariamente não é a pessoa que fez aquilo que está me amando, mas é o Deus que ama aquela pessoa que fez aquilo comigo, que permitiu, que me ama incessantemente, que permitiu que aquilo acontecesse, para que um dia, quando eu tivesse maturidade, eu entendesse como um gesto de profundo amor. Tudo é amor. Lembra da música do Gun? Até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor. Do mesmo jeito que esse jovem consegue olhar para a cena 20 anos antes e perceber que ali havia amor, alguma dor constrangedora que está na sua vida agora, tenha certeza, é Deus operando em amor. Eu digo sempre que todos os dias Deus sabota os nossos planos de sermos infelizes. A gente faz tudo para a vida dar errado. E Deus, em amor, sabotando para que tudo dê certo. Então, perdoar não é esquecer do que aconteceu. É entender o porquê que aquilo aconteceu. Perdoar não é diminuir ou aprovar o erro da outra pessoa. Você está muito chateado com alguém, a pessoa vem pedir desculpa. Não, besteira, não senti nada não. Não diga isso não. Porque ela vai fazer de novo. Diga, de fato, você me machucou. E eu preciso de um tempo. Você está me pedindo perdão agora. Eu fico feliz que você está reconhecendo que você errou, mas não pede para dar um abraço e não dar um beijo agora não. Me dá um tempo. Eu estou digerindo. Porque a gente tem que ter a oportunidade de digerir as coisas. Só porque você me pediu perdão, não, preciso digerir aquilo ali. Está doendo ainda. Mas perdoar é exatamente isso. Eu não vou aprovar o seu erro. Às vezes, você tem um filho que comete um crime, você perdoa ele e chama a polícia. Porque perdoar não é compactuar com o erro. Isso não é perdoar, isso não é amor. Porque ele vai ser preso, você vai pagar advogado e vai dar suporte a ele. Se você não fizer isso, ele sabe que da próxima vez você acoberta tudo. Aí a gente chega àquelas tragédias, como aquele rapaz que matou o filho de Cícero Guimarães,
E o pai acobertou tudo e foi descoberto na oficina tentando ajeitar o carro. Então a gente tem que se responsabilizar sobre os eventos que acontecem. Eu perdoo e eu vou como seu pai. Porque se seu filho for preso, eu acho que você sofre mais do que ele, gente. Você vai pagar com ele o preço daquela escolha infeliz. E vai dar suporte a ele. Perdoar, portanto, não é permitir o erro. Olha, eu fiz um aborto. Você dá suporte, você apoia, você auxilia, você... O que é que tu faria no meu lugar? Eu falei, não faria não. Eu não estou admitindo que você está certa, mas eu vou lhe apoiar, porque eu não posso te julgar, mas eu não vou dizer que você fez uma coisa certa. Mas não vou lhe abandonar, nem vou lhe julgar. Eu vou lhe apoiar. Mas eu não posso dizer que você está certa. As pessoas às vezes chegam para mim e dizem assim, eu vou abortar, o que é que você acha e tal. Olha, eu sou contra. Se você for abortar, eu não vou deixar de ser seu terapeuta e lhe abandonar. Mas eu lhe digo uma coisa, vai ter consequências. Porque você é espírita. Eu não estou falando de consequências espirituais. Esqueça, aqui eu sou psicólogo. É porque eu não conheço nenhuma mulher, e as pesquisas mostram que depois não tiveram sequelas severas emocionais ou físicas depois de um aborto. Mas você não sabe como minha família reagirá, eu sei. Vão lhe expulsar de casa, vão lhe odiar, vão lhe abandonar. E quando o seu pai vê essa criança sorrindo, tudo vai ser esquecido. E é o que acontece. Porque o poder do Espírito que chega para abrir os caminhos da própria família é impressionante. Às vezes o cara diz, eu não vou ter filho não, que eu não tenho dinheiro. Não, nem se preocupe, ele tem o merecimento dele. Às vezes não por você, mas pela criança que está para vir, a vida toda flui. Porque ela tem um compromisso espiritual para cumprir e tem todo um suporte para receber. Então você dá o apoio, mas não aprova o erro que o outro cometeu. Perdoar não é esperar por um pedido de perdão. Eu só perdoo se ele reconhecer que errou. Esqueça. Eu não perdoo por causa do outro. Eu não posso condicionar o meu perdão à atitude do outro. Eu perdoo porque eu preciso me libertar de um sentimento que me constrange. Se o outro vai me perdoar, numa cena em que os dois se equivocaram, é uma decisão que cabe a esse outro. Mas eu, por escolha pessoal, de não mais ficar preso à dor, eu vou perdoar. A gente fica num monoideísmo quando a gente odeia. Uma vez eu entrei numa reunião de desobsessão, na doutrinação, e estava lá um irmão que estava perseguindo uma criatura. O cara tinha desenvolvido uma doença rara, ninguém descobriu o que era. Uma doença, ele estava assim, acabado, já tinha ido para os Estados Unidos, ninguém descobriu o que era. Quando eu fui conversar com um irmão que o perseguia, porque quando a gente pensa que a reunião de obsessão é para ajudar quem está obsediado, a gente sabe que é para ajudar o obsessor. Ele disse, esse homem invadiu a minha fazenda numa guerra, entrou com os soldados sob seu comando, estuprou e matou na minha frente minhas 4 filhas e a minha esposa. E só depois ele me matou. Ele fez passar por toda essa tortura. E agora que eu encontrei ele, eu não vou desistir de destruí-lo. Veja que discurso, gente. Veja que discurso de ódio. E vocês estão tratando ela aqui como vítima. Estão pensando que o obsessor é tipo um cãozinho. Eles são seres humanos que estão desencarnados e que têm consciência dos processos. E eu fiquei pedindo orientação a Deus. O que eu faria no lugar dele? Porque a vontade era de matar também. Não é verdade, gente? Eu estou sendo franco. Você imagina isso? A vontade é de voar no pescoço. Mas você tem que pensar no longo prazo. Primeiro que certamente, numa encarnação anterior, houve um plantio para isso acontecer. Eu fiz, onde estão as suas 4 filhas e a sua esposa? Morreram. Não, meu senhor, o senhor está falando comigo. O senhor não morreu. Elas também não. Veja como ele estava preso no ódio. Ele desencarnou, sabia que não tinha morrido, que continuava existindo, mas achou que a esposa e as filhas tinham sido mortas. Elas continuam existindo. Aí ele se deu conta de que elas continuavam existindo. Aí eu perguntei, o que o senhor tem feito para reencontrá-las? Porque o que o senhor está fazendo é trocar o ódio por um
pelo amor de 5. Enquanto o Senhor persegue um, se distancia e não vê as suas 4 filhas e a sua esposa que espera por um reencontro. Aí ele faz, elas estão vivas, de fato. Como é que eu faço para encontrá-las? O Senhor tem que desfazer o mal que o Senhor fez. Porque com esse sentimento de vingança, o Senhor se distancia delas. Aí ele fez, e vocês vão me ajudar? Eu disse, claro, aqui é para ajudar. Aí ele fez, e o que é que eu faço? Eu disse, desfaça esse mal. Ele disse, só precisa fazer outros exames nessa peste. Porque eu não estava deixando os resultados aparecerem. Desse jeito. Aí a gente, poxa, não estava deixando os resultados. É coisa besta. Disse assim, é coisa besta. E agora, eu posso ir? Eu disse, você quer ver suas filhas? Você vai acompanhar esses irmãos que estão aqui do lado. E eles vão levar para você se preparar para esse encontro. Você não está pronto ainda. Mas Deus vai lhe dar essa permissão. Óbvio. A gente fala para o cara. A gente não conta detalhes. Ele não era espírita. Eu não contei detalhes. Eu disse, faça o seguinte. Peça perdão a Deus pelos seus erros. Que você lembra ou que você não lembra que você cometeu nessa vida. Eu falei dessa mesmo para ele. E refaça os exames básicos do começo do processo todo de investigação. O primeiro exame que ele fez é que ele não conseguia comer porque doía. Foi uma radiografia e descobriu que tinha uma última vértebrazinha quebrada e ficava apontando para o estômago. Quando ele comia, dilatava o estômago, a vértebra... E nenhum exame detectou, nem nos Estados Unidos, porque o espírito embaçava as imagens. Eles fazem isso, gente. Por isso, quando a gente vai para um médico, a gente ora pelo médico. Jesus, abençoe essa criatura. Para que ele, de fato, possa me ajudar. Vai limpando o ambiente desse hospital. Para que lá também esteja a tua equipe de luz. Orai e vigiai sem cessar. Veja, ele estava preso numa ideia de vingança, abrindo mão de 5 amores por um ódio. Mas Deus não violenta consciências. Chegou o momento em que ele fez uma escolha. Às vezes a gente faz uma mediúnica e o espírito continua com o desejo de vingar-se, não é verdade? E a gente continua um trabalho de tentar fazê-lo vir a tomar consciência. A gente não pode obrigar ele ali a desistir. Se ele quisesse continuar se vingando, a gente poderia fazê-lo desistir? Não. Então é um sentimento de libertação. Perdoar não é esquecer. Eu já tinha falado isso para vocês. Perdoar é ser complicada. Não é parar de sentir dor. Já parou para pensar nisso? Lá em Campina Grande teve uma menina de 13 anos que voltava para a escola e um homem a atropelou. O fato da mãe perdoar vai trazer a filha de volta? Vai fazer com que ela não sinta a dor de não ver a filha crescer? Você foi atropelado e ficou paraplégico, mas você perdoou. Você volta a andar? Muitas vezes o dano causado ele tem uma duração muito longa. Mas ainda assim o perdão é útil porque eu fico apenas com aquilo e não com a dor ainda moral e emocional do evento. Eu perdoo porque já basta a sequela. Para que mais um mal? Além do alejo físico, o alejo moral, do ressentimento. O que eu ganho com isso? Eu lembro daquele menino que foi sequestrado pelo motorista e morto em São Paulo. O pai era descendente japonês. E eu vi uma entrevista dele na revista. Ele disse que ele ficava todos os dias imaginando como se vingar e como matar aquela criatura. Ele percebeu que ele estava preso ao ressentimento e ao desejo de vingança. Até que ele decidiu que ele ia mudar. Que ele já tinha tirado meu filho, agora estava tirando minha paz. Ele ia me matar 2 vezes. Sabe o que ele fez? Ele foi fazer um trabalho de assistência no presídio onde o cara estava preso. Agora, imagina a cena, gente. Você fazer um negócio desse. E ele disse que, chegando lá, o cara obviamente não olhava para ele, mas ele conseguiu perdoar mesmo. Depois de um tempo, a esposa engravidou. 2 anos depois, ele estava com uma menininha no shopping. E a menina olhou para ele assim e fez: papai, o bandido veio, me matou, eu fui para o céu, tu foi ajudar o bandido e Jesus mandou de volta para você.
Entendeu o poder do perdão? É fantástico, gente. Uma coisa incrível. Perdoar não é confiar. Uma vez chegou para mim uma paciente que tinha sido abusada pelo pai na infância. E disse que estava indo visitar o pai e que estava indo viajar com o marido. E perguntou, eu posso deixar minha filha com meu pai? Eu disse, não. Você não pode fazer isso com sua filha. Você não tem como saber se ele mudou. Perdoar não é voltar a confiar num caso como esse. Você perdoou seu pai, você não... O que é perdoar? Você não está pautando a relação pelo que aconteceu. E ficou fixo naquilo. Você pauta a relação por tudo mais. É o que Deus faz com a gente. Mas confiar numa pessoa dessa é complicado. Você não sabe se ele mudou. Você vai ficar bem viajando, imaginando sua filha passando pelo que você passou? Se não, então pronto. Você visita, você não deixa sua filha só com ele 1 minuto. Mas você perdoou seu pai. Que bom, que isso é muito positivo e proveitoso. Então perdoar não é voltar a confiar. E perdoar nem sempre é reconciliar-se. Porque para reconciliar é preciso que os dois perdoem. E às vezes eu perdoo e o outro não. Então eu tenho que entender que não vai haver reconciliação. O tema do seminário hoje de manhã foi sobre o quê? Vocês lembram quem veio aqui? Se existe vida depois do casamento. Não é? A gente trabalhou esse tema e as pessoas descobriram aqui que vieram que sim, que tem. É uma vida difícil, mas fantástica. E a primeira coisa que eu aprendi quando eu fui casar com minha esposa foi perdoar a pessoa mais difícil na minha vida, foi meu pai. Alcoólatra, bati na minha mãe, colocava a mão na cabeça dela na frente da gente, aquelas ceninhas bem básicas de filme de novela mexicana. E eu tinha uma dificuldade muito grande. E quando eu fui casar com minha esposa, ela disse, eu só caso com você se você perdoar seu pai. Eu disse, ele não foi teu pai, tu não sabe o que ele me fez. Ela disse, eu sei o que ele fez. Mas você vai ser pai. Como é que você vai ser pai sem perdoar seu pai? Eu disse, ixi, que chantagem emocional triste essa tua. Perdoar meu pai? Ele já desencarnou. Minha desculpa, né? Ela fez, deixa ser cínico, você é espírita. O pai continua existindo. Eu disse, poxa vida, perdoar meu pai. Construir esse perdão do meu pai. Que coisa complexa. Aí eu comecei a fazer o seguinte. Eu comecei a buscar os amigos do meu pai. Para saber quem era meu pai. Porque eu tinha a visão da minha mãe e do meu pai. Que obviamente, por tudo que passou, era uma visão muito machucada do pai. Ter contato com meu pai era trair a confiança da minha mãe. E eu respeitei muito tempo isso. Mas eu percebi que aquele era o momento de eu perdoar meu pai. E eu fui buscar esse processo de resgate. De construção. Não foi uma coisa fácil, mas foi muito libertadora. Comecei a conversar com os amigos e comecei a descobrir um monte de coisa, o quanto eu era parecido com ele. Muitas das características que eu tinha, que não tinha nada a ver com minha mãe, com meu irmão, com as pessoas que me cercavam, eram características dele. E as pessoas o viam como alguém muito positivo. Ele era aquele homem que fora era um sucesso, mas em casa não era uma pessoa legal. Mas tinha porquê. O pai dele, meu avô, era uma pessoa muito rude, muito dura. Ele tinha muitos traumas da infância. Ele reproduziu isso num processo junto com o alcoolismo. E aí eu consegui de fato perdoar meu pai, convidá-lo para o meu casamento. E no dia do meu casamento eu coloquei um painel do meu pai com minha mãe se casando. E um painel da mãe da minha esposa com o pai dela, que também tinha falecido de câncer, se casando. Porque eu tinha que agradecer a Deus. Porque para estar aqui, ele se comprometeu de me receber. Pode ser que ele não tenha dado assim, a melhor recepção. Ele deu aquele poder. Eu não tenho como julgar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre honrar o vosso pai e a vossa mãe, diz que é verdade que alguns pais não cumprem os deveres, mas ainda assim nos cabe honrar e perdoar. E vocês não têm noção de como minha vida mudou radicalmente, gente. Minha vida se dividiu antes e depois do casamento e do perdão. Porque eu vivia preso a um ressentimento. Hoje eu conto essa história não para falar de um pai que faliu, mas de um homem que tentou o que podia
e que me permitiu reencarnar, e que eu tenho profunda gratidão, e que sei que um dia Deus vai permitir nos reencontrarmos, para a gente fazer melhor. Mas desde já, ele sabe que ele está liberto de um filho que vivia ressentido, e que hoje é agradecido, porque no final das contas, eu vi amor o tempo todo. Porque esse meu pai, que não funcionava pelos limites dele, foi substituído por meu avô. E meu avô, é o cara. Deus amava tanto que ele diz, olha, não funcionou, mas eu vou te dar esse avô aqui, que você vai ver como é que funciona esse avô. Um dia eu lembro chegando de um sítio e eu com 12 anos, meu avô trouxe um monte de fruta e tinha um monte de gente na frente da casa, que tinha uma família muito necessitada, e meu avô foi levar 90% das frutas lá. E eu revoltado, o senhor vai levar tudo para eles nem foram para o sítio. Disse, meu filho, você nem come tudo isso. E aprenda uma coisa, meu filho. Quem não vive para servir, não serve para viver. E meu avô foi substituindo aquele pai. E eu vivia reclamando porque não tinha um pai e eu já tinha. Eu vivia reclamando do que faltava e não agradecia o que eu tinha. Quando eu comecei a ter a dimensão do que era aquilo, eu disse, poxa vida, amor. Meu pai deu o que pôde, terminou morrendo por causa do álcool, desencarnou. Vivia preso a um sentimento de culpa por não ter amado os filhos. No dia do meu casamento, até os irmãos do segundo casamento do meu pai, que eu não queria nem ver, foram convidados. Porque ali não era apenas um homem e uma mulher que estavam casando, porque nós somos o resultado de muita gente. Ninguém aqui está aqui por si só. Nós somos o resultado de muitos amores. Muita gente boa, até as equivocadas, mas que também são filhas de Deus. Elas agiram para nós estarmos aqui, sermos o que somos. Nos cabe só gratidão a Deus. Um sentimento profundo de reverência a esse Pai amoroso, que nos ama das formas mais estranhas ao nosso entender, mas nos ama sempre, incessantemente. De forma que todas essas pessoas difíceis são planejadas num projeto de amor que nos cabe compreender, agradecer e honrar. Porque, na verdade, e apesar dessas pessoas, nós somos cercados de espíritos luminosos. Quer que eu prove isso para vocês? Não vou fazer um susto. Fechem os olhos. Não vou fazer um susto. Comecem a pensar e tentar contar nos dedos as pessoas que vocês levemente antipatizam ou até possam ter um sentimento profundo de ressentimento com elas. E agora, comece a tentar contar as pessoas que você levemente simpatiza até ama profundamente. Dá para contar o segundo grupo? Se tem tanta gente boa ao nosso lado, por que a gente dá ibope a quem não está funcionando? Veja quantos anjos. Veja quanto amor. Veja quanta presença. Sem contar o anônimo atuar dos espíritos luminares, que sem dizer nem o nome, estão conosco desde o dia que a gente nasceu encarnados aqui na Terra, nos ajudando. Tanta luz, tanto amor, tanta doação, tanto Deus, e eu preso feito uma criança, num ressentimento tolo. Nós somos convidados para um banquete da regeneração. Somos os trabalhadores da última hora. Recebemos o prêmio de conhecer uma doutrina consoladora, iluminativa, transformadora. Não é hora de estar preso aos sentimentos infantis, porque Deus está nos convocando para uma batalha de luz. E é preciso de homens e mulheres prontos, e não de almas penosas e caídas. É preciso pessoas que acreditem em si, que saibam que são capazes, que são luzes, que são venturosas, que são iluminadas, que são perfeitas porque Deus nos criou com essa perfectibilidade.
que não fica se achando menor, com autoestima baixa, reclamando da vida, milindrando no centro, pessoas que estão prontas para servir, porque lá fora o mundo vive a maior transformação da história humana e a dor campeia almas inteiras de coletividades. Enquanto estamos aqui ouvindo falar de perdão, irmãos nossos morrem hoje à noite usando drogas. Milhares de almas desencarnam diariamente neste planeta em que as pessoas esperam que ondas gigantes abalem a Terra, e as ondas estão passando, porque é uma transição moral, não é só geológica. Ficar preso a sentimentos pequenos é não estar disposto ao serviço no bem. Se aliste, porque o bem há de imperar. Não há uma outra forma. Eu coloquei uma música de Renato Russo na abertura na palestra que eu fiz no Congresso de Goiás, que é Perfeição, em que ele detecta todas as tragédias que há no mundo e no final conclui: mas venha, porque o meu coração está em festa, porque quando a esperança está dispersa, chega de maldade e de ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta, e vem chegando a primavera. Venha, o nosso futuro recomeça. Venha, porque o que vem é a perfeição. Mas para isso, vamos expurgar os sentimentos infantis. Para isso, vamos abraçar as pessoas que nós amamos, para que através do amor delas nós nos fortifiquemos para perdoar aquelas que ainda temos ressentimentos. Que a família de cada um de vocês seja tocada pela luz espiritual profunda que emana do coração de Deus. E que daqui desse lugar, desse auditório que hoje se colocou como um templo, dada a egrégora que nós criamos aqui durante essa semana espírita, possa receber todo o amor, benfazejo desse Deus amoroso. E que o coração de vocês, de todos nós, se prepare para o banquete da fraternidade. Porque Deus sabe, deseja e espera, e vai ver realizar, o dia em que nós inteiramente vamos amarmos uns aos outros. Que Deus os ilumine rica e profundamente. Muita paz no coração de vocês. Muita paz. Você acompanhou a palestra O Poder Terapêutico do Perdão, expositor Rossando Klingen, da Paraíba. Conferência ocorrida no dia 4 de julho de 2014, na cidade de Anápolis, Goiás, durante a 46ª Semana Espírita de Anápolis.